Quem é que investiga o investigador? A população brasileira já foi às ruas para defender a PEC 37, aquela que dava ao Ministério Público, que deu ao Ministério Público o poder de investigar. E agora o Ministério Público condena reabertura de investigações. É sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. O jornal Gazeta divulgou nesta quinta-feira uma importante matéria de capa. CPI vê improbidade e enriquecimento ilícito no Ministério Público, por causa das cartas de crédito. Está se referindo, claro, à CPI das cartas de crédito. E este é, indiscutivelmente, um furo de reportagem do jornalista Pablo. Por que é um furo? Porque toda a imprensa de Mato Grosso, nós inclusive, corremos atrás desse relatório e esse relatório nunca foi possível obter. De quem que é esse relatório? É do doutor Leonardo, que era deputado estadual, apresentou o relatório antes de deixar a Assembleia Legislativa, chegou a dizer para a imprensa que tinha entregue o relatório nas mãos do deputado Eduardo Botelho. Esse relatório nunca apareceu e nunca foi votado. E a CPI, que era para apurar as irregularidades na emissão de cartas de crédito por parte do Ministério Público, ela acabou terminando com um relatório James Bond. Existia o relatório, hoje sabe-se que existia, mas ninguém o conhecia. E o que é que diz o relatório? O relatório diz que há um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa dos procuradores, Marcelo Ferra, Paulo Prado, além do Hélio Fauses. Na verdade, esse relatório fala que vários procuradores, e num montante superior a 73 milhões de reais, receberam cartas de crédito nesse valor usando recursos legais e ilegais. É a primeira vez que alguém da imprensa tem acesso a esse relatório. Qual foi a reação do Ministério Público à matéria do jornal Gazeta? O Ministério Público divulga uma nota dizendo o seguinte: a Assembleia já arquivou isso na CPI? Arquivou não. A Assembleia escondeu esse fato da administração pública. Mas o que diz a nota é que a Assembleia já havia arquivado. Que o Tribunal de Contas do Estado havia julgado as contas regulares. Realmente, os conselheiros do Tribunal de Contas julgaram as contas regulares. Mas o relatório do doutor Leonardo, ele se baseia na opinião dos técnicos do Tribunal de Contas, que falam na auditoria que não havia nenhum controle por parte do Ministério Público. Inclusive que esses pagamentos não eram anotados à caneta, não. Não eram anotados no computador. Não tinha nenhum registro, nenhuma planilha no tribunal, que isso era anotado a lápis, como se fosse em folha de embrulhar pão. Era esse o controle do Ministério Público, segundo os técnicos do Tribunal de Contas e segundo o relatório do doutor Leonardo. E qual foi a reação do Ministério Público? A pior possível. É um absurdo que o jornal A Gazeta trate desse assunto. Diria eu como jornalista. É um absurdo conhecendo não tratar do assunto. Por quê? Porque isso é um furo de reportagem. Ninguém teve acesso. Eles recebem anonimamente. Se não tratam do assunto, podem até ter prevaricado. Fazem corretamente de tratar do assunto. O Ministério Público deveria, com toda a sobriedade, dizer o seguinte: já que apareceu esse relatório, que continuem as investigações. Na verdade, os membros do Ministério Público sabem que só eles mesmos
é quem podem fiscalizar os membros do Ministério Público. Ou seja, seria bacana, né? Se só os deputados estaduais que pudessem investigar os deputados estaduais, só os deputados federais que podem investigar os federais, só os senadores que podem investigar os senadores, só o governador que pode investigar o executivo, só o prefeito que pode investigar as prefeituras. Bacana. Mas com relação ao Ministério Público, tem isso no ordenamento jurídico. O Ministério Público, pelo menos, argumenta isso, que só eles é que podem investigar eles mesmos. E aí eles concluem, o Conselho Nacional do Ministério Público já arquivou o caso por absoluta falta de provas. Tá bom, mas surgiram fatos novos. Surgiu agora um relatório do doutor Leonardo. E aí não é bom o Ministério Público agir como censor. Dizer o seguinte, o jornal A Gazeta não deveria tratar do assunto, porque o conselhão do MP já arquivou, porque o Tribunal de Contas já arquivou e porque a Assembleia Legislativa também já extinguiu a CPI. Ora, se fosse com qualquer cidadão, o Ministério Público reabriria o caso, dizendo o seguinte, são fatos novos e, portanto, esses fatos merecem ser investigados. A boa república é aquela que investiga o presidente da República, mas que investiga também membros do Ministério Público, que se posam de vestais com relação aos outros. E quando aparecem problemas para serem investigados, eles se negam a investigar e ainda condena quem divulga, numa clara afronta ao artigo 60, aliás, ao artigo 220, parágrafo 2º da Constituição Federal. É preciso saber quem é que investiga o investigador. É isso. Até amanhã.